Bom, falar novamente sobre a nova diretriz para o rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil e os desafios para a implementação do teste DNA-HPV. O processo de incorporação dos testes DNA-HPV no Brasil não é um movimento isolado. Ele surgiu seguindo a tendência mundial que já vinha acontecendo com base em estudos em curso nos países europeus e que levaram a Organização Mundial de Saúde a fazer uma chamada para a ação para a eliminação do câncer do colo do útero em maio de 2018. Nessa estratégia, recomenda-se que os países busquem vacinar contra o HPV 90% das meninas até os 15 anos, que 70% das mulheres sejam rastreadas com um teste de alta performance e que 90% das mulheres identificadas no rastreamento recebam o tratamento adequado. Outro marco muito importante desse movimento mundial foi a publicação das diretrizes da Organização Mundial da Saúde para rastreamento e tratamento das lesões precursoras para a prevenção do câncer do colo do útero em 2021. Essa diretriz traz recomendações baseadas em evidências para que os países possam adaptá-los aos seus contextos epidemiológicos, culturais e econômicos. Para a implementação do teste DNA-HPV no Brasil, foi preparado pelo INCA um dossiê apresentando as evidências de efetividade, custo-efetividade e de impacto orçamentário. Esse dossiê resultou num relatório de recomendação que concluiu pela incorporação dos testes moleculares para a detecção de HPV oncogênico pela técnica de PCR, que permite a genotipagem parcial ou estendida. A genotipagem funciona como uma triagem das mulheres positivas, permitindo separar quem tem maior risco de ser portadora de uma lesão precursora ou câncer inicial e, portanto, quem deve ser encaminhada para a colposcopia. O parecer final ressaltou as vantagens de maior sensibilidade do teste e a possibilidade de autocoleta das amostras. E finalizou ressaltando que os testes moleculares devem ser oferecidos no contexto de rastreamento organizado, que é o que assegura a melhor relação de custo-efetividade. Resumindo as evidências mencionadas no relatório, aqui destaco a sensibilidade cerca de 37% maior do teste em relação à citologia. Em função dessa maior sensibilidade, a probabilidade de detecção de NIC3 com apenas um teste é mais de 50% maior do que a citologia. Estudos que seguiram mulheres rastreadas com teste de HPV identificaram mortalidade 41% menor por câncer de colo. E ensaios clínicos com segmento de até 8 anos identificaram uma incidência de câncer cerca de 40% menor nas mulheres rastreadas com teste de HPV. Agora, gostaria de chamar a atenção do que diferencia o modelo de rastreamento organizado de um rastreamento oportunístico. No modelo oportunístico, vigente até o momento, o teste é solicitado por um paciente ou oferecido por um profissional de saúde. Já no rastreamento organizado, deve ser feito convite sistemático da população-alvo e garantia do segmento dos casos positivos. Essa é a estratégia que tem se mostrado mais efetiva em respeitar as recomendações de faixa etária e periodicidade, além de garantir adesão ao rastreamento. No Brasil, esses convites poderão ser feitos pelos agentes de saúde ou por meio de aplicativos para celular. E reforçando que esse movimento não é isolado, até 2020, dentre 139 países que realizavam rastreamento para o câncer do colo do útero, 35% adotaram ou estavam em transição para o rastreio baseado em testes de HPV. Nesse momento, gostaria de apresentar alguns resultados desse estudo realizado em Indaiatuba, interior do estado de São Paulo. É um estudo de mundo real na realidade brasileira. Considera um marco no processo de transição do rastreamento no Brasil. Nessa publicação são expostos os resultados da primeira rodada, primeiro de 5 anos, de rastreamento com teste de HPV, que foram utilizados no relatório aprovado pela Conitec. Comparando o período de outubro de 2017 a setembro de 2022, com os 5 anos anteriores, em que o rastreamento era citológico e oportunístico, foi observado que o teste HPV foi negativo em 87,2% das mulheres, enquanto a citologia era negativa em 98,6% das mulheres rastreadas.
consequência da maior sensibilidade, o percentual de referência para colposcopias quadruplicou, mas em termos de diagnósticos, foram feitos 3 vezes mais diagnósticos de NIC3 e 60% mais cânceres, a maioria em estágio 1. O rastreamento organizado também é responsável por esses resultados, já que 99% dos testes foram feitos na faixa etária recomendada e com uma cobertura de quase 80%, excluindo o período da pandemia. A maior adesão às recomendações de periodicidade e faixa etária é o que garante chegar a mulheres subrastrear e detectar mulheres com doença em estágio inicial antes de terem sintomas. Retomando o processo de incorporação dos testes de DNA-HPV no rastreamento no Brasil, a mesma portaria que tornou público o relatório de recomendação da Conitec estabeleceu um prazo de 6 meses para a atualização das diretrizes brasileiras. Como então ao INCA a gestão do processo de atualização que se iniciou em seguida. Para isso, foram convidados participantes de processos anteriores, além de representantes do Ministério da Saúde, OPAs e associações de profissionais. O processo todo durou quase um ano, com inúmeras reuniões, proposição de recomendações, debates em um painel de 2 dias e resultou num texto que foi à consulta pública e finalmente aprovado pela Conitec em fevereiro de 2025. Depois de aprovado pela Conitec, foi publicado por meio de portaria do Ministério da Saúde em julho de 2025 e o livro, no formato tradicional, já se encontra disponível no site do INCA. Agora, as recomendações que considero mais importantes no sentido de implicarem em mudanças de prática. A primeira é que recomendo o uso do teste DNA-HPV oncogênico com genotipagem parcial estendida. Ressalto que não há qualquer valor para a identificação de mulheres em risco de terem uma lesão precursora ou câncer a pesquisa de tipos não oncogênicos. Também, a Conitec, ao aprovar o uso da genotipagem parcial estendida, deixou de fora algumas tecnologias como a captura híbrida. O objetivo é que o mesmo exame de rastreamento já faça uma triagem baseada no risco de uma mulher ser portadora de uma lesão precursora ou câncer em função do tipo viral presente. A recomendação que pode surpreender muitas pessoas é a que orienta a não realização do coteste. Amplamente utilizado nos Estados Unidos e alguns países que seguem suas recomendações, essa estratégia não se mostra custo-efetiva. A justificativa é que o teste de DNA-HPV oncogênico é tão mais sensível que a histologia que o desempenho é semelhante com ou sem esse exame. Assim, sua realização sistemática representa desperdício de recursos. Outras recomendações que foram objeto de muita discussão foram as relativas à idade do início de rastreamento. Apesar de um nível de evidência menor, foi deliberado pelo início aos 25 anos com o teste de DNA-HPV oncogênico. Essa recomendação foi baseada em modelagem, na qual ficou claro que os benefícios do uso do teste a partir dessa idade superam os riscos. Por outro lado, deliberamos que se o teste foi realizado antes dos 25 anos, seu resultado deve ser desconsiderado, pois quase certamente identificará jovens com infecções transitórias, podendo levar a procedimentos desnecessários ou maléficos. Aqui vale a máxima de que rastrear antes dos 25 anos traz mais malefícios do que benefícios. Nessa publicação, os autores relatam a detecção de 67 casos de NIC2 ou pior, incluindo 2 casos de câncer cervical estágio 1 a 1 entre 25 e 29 anos, e não encontraram diferenças significativas em termos de detecção de lesões precursoras entre essa faixa etária e a faixa de 30 a 39 anos. Outra discussão importante se deu em torno da idade de interrupção do rastreamento, definida em 60 anos. Aqui vale lembrar que, como o teste é muito sensível, seu valor preditivo negativo, isto é, a probabilidade de não haver uma lesão precursora ou câncer inicial, é muito alta, próxima a 99%, conferindo segurança pelos próximos 5 a 10 anos, tornando essa recomendação equivalente à anterior de interromper aos 65 anos, quando o teste era citologia. E quando encerrar o rastreamento? As evidências sobre quando as mulheres devem encerrar o rastreamento do câncer de colo do útero são mais limitadas. A OMS sugere que essa recomendação considere a população sob risco, os recursos disponíveis e a cobertura de rastreamento nas mulheres de 30 a 49 anos,
recomendando que deve ser interrompido após 2 exames consecutivos negativos após essa idade. Já as mulheres entre 50 e 65 anos que nunca foram rastreadas e tendo recursos disponíveis também devem ser priorizados. Outras diretrizes recomendam encerramento a partir dos 65 anos. Para a decisão de quando encerrar o rastreamento no Brasil, o grupo elaborador considerou a distribuição dos diagnósticos de câncer do colo do útero por faixa etária nas diferentes regiões do Brasil. Esse gráfico, construído a partir de dados disponíveis no Registro Hospitalar de Câncer no período de 2019 a 2023, evidencia a maior frequência de diagnóstico nas faixas etárias entre 25 e 59 anos, com maior frequência na região norte do país. A escolha da idade de encerramento no Brasil, além de serem consideradas as faixas etárias de maior incidência, foi considerada a expectativa de redução das taxas com o aumento da idade, já que um rastreamento mais efetivo, com a identificação e tratamento das lesões precursoras em idades anteriores, previne o surgimento das formas invasivas. Já nas regiões com baixa cobertura de rastreamento, diagnóstico e tratamento de lesões precursoras, é importante priorizar os grupos etários com maior risco, mas as mulheres com idade mais elevada devem ter ao menos uma oportunidade de realizar pelo menos um teste para verificar a segurança e dispensá-lo das ações de prevenção. Além disso, existem evidências de que o rastreamento com teste de DNA HPV oncogênico é capaz de antecipar o diagnóstico do câncer do colo do útero em cerca de 10 anos, o que reforça que o diagnóstico desse câncer é altamente improvável após um teste de DNA HPV oncogênico negativo acima dos 60 anos. Reforçam essas considerações e evidências um estudo na região de Campinas, no estado de São Paulo, que mostrou o impacto limitado das ações de rastreamento em idades mais elevadas em mulheres aderentes ao rastreamento. Já naquelas pouco aderentes ou que nunca fizeram, devem ser rastreadas pelo menos uma vez ao completarem a idade de rastreamento. Esse estudo considerou mais de 2 milhões de citologias, sendo que mais de 200 mil realizavam o exame pela primeira vez. Os resultados sugerem que nas mulheres que realizaram o exame pela primeira vez tardiamente, as lesões precursoras persistem até idades mais avançadas, com maior incidência de câncer mais tardiamente, justificando atenção especial para esse grupo. Já nas mulheres que já participaram do rastreamento, a chance de apresentar uma lesão precursora ou câncer reduz significativamente com a idade. Em relação à periodicidade, após um teste de DNA HPV negativo, deve ser repetido a cada 5 anos. A realização em intervalos menores, assim como o coteste, só onera o sistema ou as mulheres, no caso da medicina suplementar, sem aumentar a segurança. Aqui temos as recomendações de encaminhamento para a colposcopia. Devem ser encaminhadas para a colposcopia todas as mulheres com 25 anos ou mais em que o teste mostre a presença de DNA HPV 16 ou 18. O risco de presença de uma lesão precursora ou câncer inicial nesta situação é de quase 20%, justificando encaminhamento imediato. Já na presença de outros tipos de HPV oncogênico, diferentes de 16 ou 18, esse risco é bem menor e, nesse caso, deve-se considerar a citologia reflexa. É considerada a citologia reflexa aquela realizada na mesma amostra utilizada para o exame molecular e o laboratório, quando detectar tipos diferentes de 16 e 18, já deve realizar e informar o resultado da citologia, independentemente de pedido médico. Se a citologia estiver alterada, o risco de doença passa a ser maior e a colposcopia deve ser indicada. E se a citologia reflexa estiver negativa, ou se a colposcopia não confirmar a doença, o recomendável é que essa mulher repita o teste em um ano. Aqui aproveito para ressaltar o maior valor da citologia, funcionando como uma segunda triagem de mulheres HPV positivas, não 16 e 18. Ela deixa de ser um exame de rastreamento, passa a ser um exame que, no caso de ser negativo, implica em risco de doença em torno de 5%, postergando a necessidade da colposcopia. Aqui trago recomendações para mulheres em situação de imunodepressão ou imunossupressão. Considerando menos evidências para estes grupos, a maior parte relacionada a mulheres com HIV, em geral mostra que essas mulheres apresentam maior risco de câncer e lesões precursoras, todos por recomendações mais conservadoras, com alguma analogia à diretriz anterior e acompanhando outras diretrizes internacionais. Essas mulheres, então, devem iniciar o rastreamento em seguida ao início da vida sexual. Não devem encerrar o rastreamento aos 60 anos, como as demais mulheres.
O intervalo para um novo teste após um teste negativo deve ser de 3 anos e não de 5. E essas mulheres devem ser encaminhadas para a colposcopia com qualquer tipo de DNA HPV positivo oncogênico. O mesmo se pode dizer para mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso inclui, segundo o Ministério da Saúde, residir em áreas geograficamente remotas ou com barreiras sazonais, dificuldade de acesso aos serviços, devido ao trabalho, filhos menores, cuidadoras ou acompanhantes de pessoas que requerem atenção, acessibilidade limitada, cadeirante, obesas ou com alguma deficiência, histórias de violência ou trauma sexual, dificuldade de adesão, discriminação social, mulheres em situação de rua, privadas de liberdade, migrantes, refugiadas e apátridas, albinismo, negras, quilombolas, circenses, ciganas, entregadoras de aplicativos e pessoas LGBTQIA+. Também pode ser uma solução quando os serviços de saúde estiverem impossibilitados de ofertar a coleta de amostra cervical com profissionais de saúde, seja por falta de insumos para a coleta especular, seja pela ausência de profissional de saúde, limitação ou falta de espaço adequado para a coleta, o que inclui mesa ginecológica, banheiro ou local reservado para o preparo para a coleta, falta de vagas para agendamento, entre outros motivos que dificultem a realização da coleta da amostra cervical no dia do comparecimento da mulher. Agora passo a discutir alguns desafios e facilitadores para a implementação dos testes moleculares no Brasil. Primeiro, falando dos desafios relacionados à falta de conhecimento, destaco a necessidade de informação para profissionais e mulheres relacionada às vantagens dos testes moleculares em relação à citologia. Também é uma oportunidade para reforçar os objetivos de rastreamento, que não estão relacionados ao diagnóstico de infecções vaginais. Ressalto que é percebida uma desconfiança em relação aos maiores intervalos além da faixa etária recomendada. E, por fim, é importante que sejam esclarecidos os significados do manejo clínico após o resultado do teste. Por enumerar alguns facilitadores e desafios organizacionais para o rastreamento com teste de DNA HPV oncogênico. São facilitadores um processo mais simples nos laboratórios, o parque de PCR implantado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e a possibilidade de ampliação do acesso com a autocoleta. Como desafios, menciono a maior necessidade de colposcopias, maior tempo necessário para orientação pré-teste e informação dos resultados, além dos fluxos necessários para a citologia reflexa. Deixei por último um fator que é facilitador, mas também representa um enorme desafio, o rastreamento organizado. Sem ele, não observaremos queda na incidência do câncer, pois continuaremos a rastrear as mesmas mulheres, só que agora com um teste bem mais caro. Para finalizar, relaciono aqui alguns fatores culturais e sociais, como, por exemplo, como superar a cultura da citologia anual, além do desafio de rastrear mulheres indígenas e de outras culturas e religiões, transgêneros e LGBTQIA+, vítimas de abuso e mulheres sem autonomia, que pode ser facilitado pela possibilidade da autocoleta. Deixo aqui uma mensagem de que a mudança do teste DNA-HPV num contexto de rastreamento organizado é uma grande oportunidade para a redução da incidência do câncer de colo do útero no Brasil. E para obtermos sucesso na implementação, deve-se investir em educação direcionada, apoio organizacional adequado e comunicação clara sobre a eficácia dos testes.